Você não pode esperar acabar a matéria para você começar a revisá-la. A gente deve revisar durante o avanço. O que é avanço? É enquanto você está aprendendo conteúdo novo. E após o avanço do conteúdo. Ou seja, você não pode esperar acabar a matéria para você começar a revisá-la. Você tem que começar a revisar este conteúdo poucos dias depois, ou já no dia seguinte. A depender o quê? Da forma que você vai organizar suas revisões. E eu vou trazer algumas maneiras de você organizar, tá? Suas revisões, e você pode decidir qual que funciona melhor para você. Você pode testar todas inclusive. Olha só. Mas por que você não pode esperar acabar a matéria para começar a revisar? Eu vou dar 3 motivos aqui para te falar por quê. Primeiro, sabe aquela sensação ruim de você ter estudado ali durante um mês e olhar para trás e perceber que você não lembra de nada que você estudou? Às vezes você não lembra nem o que você estudou. Você nem lembra, às vezes você terminou ali as 5 primeiras aulas de direito administrativo e nem lembrava que você tinha estudado já atos administrativos. Né? O que acontece? Quando isso acontece, aliás, isso gera uma insegurança danada e muita gente deixa de estudar, desiste de concurso público justamente por isso, no início da preparação. A pessoa começa a estudar, às vezes está até entendendo o que está sendo exposto, está tendo até um razoável percentual de acertos, só que depois de um mês de preparação, 1 mês e meio, 2 meses, ela olha para trás pelo que ela já estudou e fala, cara, eu não lembro nada que eu estudei. E ainda falta 95% do conteúdo, faltam milhares de páginas, e eu não estou lembrando nem das centenas que eu li. Quer saber? Isso aqui não é para mim não, desisto. Isso aqui é para quem quem sabe memorizar, decorar bem. Muita gente desiste por causa disso. E é uma bobagem, porque ninguém consegue lembrar de tudo toda hora, né? A tendência é que a gente esqueça mesmo, como eu já expliquei para vocês. Então, quando você revisa durante o avanço do conteúdo, o que vai acontecer? Você vai lembrar mais do que você estudou durante o próprio caminhar, né? Durante o próprio avanço do conteúdo. Isso gera uma sensação de segurança, tá? E essa sensação de segurança é boa para você. É boa porque porque assim, o fator psicológico é muito importante na preparação. Aí a Jaqueline falando, ó, isso aconteceu comigo no TRT da segunda. Pois é. Essa sensação de segurança é muito importante, porque a situação de concurseiro é muito insegura. Ele está preocupado se vai sair edital, aí depois se sai autorização, se vai sair edital, se não vai ter problema na economia, se não vai ter algum problema na política que vai afetar a parte de concurso. Né? Tudo pode afetar a vida do concurseiro. Né? Na casa dele, ele às vezes não tem apoio da família, ele não tem dinheiro para bancar um bom curso, ele tem que pegar um empréstimo. Aí depois ainda tem esse fator, que ele está começando a estudar e está inseguro, porque não está lembrando o que aconteceu. Então quanto menos coisas te deixarem seguro, melhor. Né? Então, você revisar durante o avanço do conteúdo te gera segurança. Ou seja, o fator psicológico. Vou botar aqui a letra grega aqui, psi. Né? O outro fator é o fator aprendizado, que também acaba influindo na segurança, que é o fator psicológico. Várias matérias, quando você lembra mais do que você estudou, né, quando você está lembrando melhor de tópicos que você já estudou no passado, isso facilita a aprendizagem de tópicos futuros, não é verdade? Tem várias matérias que é assim. Porque as matérias elas não são, os assuntos são divididos porque é uma forma pedagógica, uma forma didática que o professor faz, mas na prática a matéria é uma coisa só, é um todo uno, né? O professor ele divide, a doutrina divide a matéria apenas para fins didáticos, para ajudar a sua explicação, mas tudo ali está conectado. Então, quando você entende tópicos, quando você entende, por exemplo, o princípio da administração, facilita o aprendizado, de repente, de licitações, de contratos, né? Então, se você está lembrando mais do que você estudou, concorda que isso vai te ajudar a compreender os tópicos que você ainda vai estudar? Sim, com certeza.
Isso é bom. Então, mas isso só vai acontecer se você estiver revisando. Caso contrário, você vai esquecer, né? Então, o fator aprendizado. Ou seja, quem deixa para revisar só quando acaba o conteúdo, difícil, fica mais difícil, né? Que é o que a maioria das pessoas faz. E um outro fator, né, de você avançar durante o conteúdo, né? Poderia citar vários fatores, né? Mas seria essa questão de você também já identificar também, de certa maneira, você já ir melhorando os seus grifos, né? Isso ajuda e aí melhora as revisões futuras, né? A melhoria dos grifos. E anotações. E vou dar até um quarto fator. Se você deixar para revisar só depois que terminar também o conteúdo, o que vai acontecer? Você já vai ter esquecido tanto, porque como as matérias são muito longas, você já vai ter esquecido tanto o conteúdo que você, quando for revisar a matéria, você vai praticamente ter que reestudar tudo de novo. Né? Porque você já esqueceu tanto, já está no nível de retenção tão baixo, que você vai ter que meio que ler tudo de novo. Vai estudar 2 vezes, 3 vezes a mesma matéria. Né? Porque você já esqueceu tanto. Entendeu? Eu vou colocar aqui, estudar. Então, eu diria que são 4 benefícios, né? Básicos. A questão da segurança, pelo fato de você aprender mais fácil, o fato de você lembrar te gera mais segurança, o fato de você lembrar, né, ajuda o aprendizado de tópicos futuros, o fato de você estar sempre revisando, você já melhora os seus grifos, suas anotações logo no início da preparação, então a cada revisão vai ficando cada vez mais rápida, justamente pelo fato de você melhorar esses grifos e anotações. E o quarto fator é que você evita o reestudo, né? Você evita de ter, pelo fato de ter esquecido tanto o conteúdo, você quando for revisar esse conteúdo, você ter que reestudar ele todo. Então, esses fatores todos indicam que a gente deve revisar durante o avanço do conteúdo e não somente após acabar o conteúdo, tá? Legal. E aí como é que a gente organiza, né? A gente tem que pensar numa maneira que a gente consiga fazer as revisões enquanto avança, mas ao mesmo tempo não ingesse o nosso estudo, ou seja, não prejudique que a gente avance, né? Que a gente finalize o edital, porque a gente precisa ter um edital para finalizar, né? Então existem alguns métodos que eu vou trazer para vocês já devem até conhecer, né? O primeiro método é a revisões periódicas de 1 dia, 7 dias e 30 dias. O que é isso? Significa que você tem um conteúdo aqui, você tem aqui o dia 1, né? Dia 1. Aí você estudou um determinado conteúdo. Conteúdo novo, tá? Vou botar aqui, novo. Novo 1. Esse N1 significa que é o conteúdo que você estudou no dia 1. Conteúdo novo 1. Tá? No dia 2, você vai prever no seu planejamento, né? Um conteúdo novo 2, vamos botar CN, né? Que aí fica mais fácil. Conteúdo novo 2, ou seja, não é Congresso Nacional não, pessoal. É conteúdo novo 2, tá? Quem tá gostando, dá um like aí que ajuda muito a dar uma propaganda nesse vídeo, beleza? Natália falando, percebo isso quando vou fazer exercícios novamente, legal. A Tatiane, boa tarde, Tatiane, bem-vinda aí à nossa transmissão, tá? Então, no dia 1, você estudou esse conteúdo novo 1. No dia 2, você estuda o seu conteúdo novo 2 e você prevê um tempinho também para fazer a revisão do que você viu no dia anterior. Então, é revisão do dia 1. É tudo que você... né? É a revisão do conteúdo novo 1 mesmo. Revisão do conteúdo novo 1 aqui, ó. Revisão CN1. Revisão do conteúdo 1. Entendeu? Todo dia você vai ver o que você vai rever o que viu no dia anterior.
no dia 3, você vai prever um dia para avançar no conteúdo, ou seja, você vai estudar um conteúdo novo 3, e você vai rever, vai ter um tempinho para você rever o conteúdo que você viu no dia anterior, que é o conteúdo, esse RCN2, conteúdo novo 2, né? Então, todo dia, ó, a gente está revisando. Vamos trocar aqui para ficar melhor? Vou pegar aqui verde. Então, todo dia a gente revisa o que está vendo no dia anterior. Então, tem um espacinho para a gente, tem um espaço para a gente avançar no conteúdo que é esse, tá vendo? Conteúdo novo. E tem um espaço que é para a gente revisar, que é esse R aqui. Esse R aqui, que eu coloquei aqui primeiro, é a revisão de um dia, né? Ainda tem a de 7 dias e a de 3 dias, né? Então, vamos lá. Aí você vai continuar assim. Aqui no dia 1 não tem nada, por quê? Porque é o primeiro dia que você está estudando, então não temos que revisar porque é o primeiro dia. Beleza. Então, vamos voltar lá. Aí a gente vai avançando. Continua, né? Um pouquinho de conteúdo novo e um pouquinho de revisão. Aí lá no dia 8, o que vai acontecer? A gente vai ter uma previsão de um conteúdo novo a ser estudado, o conteúdo novo do dia 8. Vai ter a revisão. Vou colocar até em uma cor diferente para ficar mais fácil. Aí a gente vai revisar o que viu no dia anterior, que é a revisão do conteúdo novo do dia 7, ou seja, do dia anterior. Essa seria a revisão de um dia. Vamos colocar a revisão de um dia sempre em azul, para ficar mais fácil da gente entender? Revisão do conteúdo novo 2. Opa. Revisão conteúdo novo 2. Revisão do conteúdo novo 1, né? Então, no dia 8, olha, estamos aqui, ó. Voltando. Então, revisão do conteúdo novo do dia 7, né? Que é do dia anterior. E a gente vai fazer a revisão de 7 dias, que é uma revisão nova. Porque é a revisão de 7 dias. Então, vai ser a revisão do conteúdo novo 1 de novo. Entendeu? Essa seria uma revisão de 7 dias. Entenderam? Então, a gente faz a revisão de um dia aqui. No dia, né, vai ter a partir do dia 2 vai ter essa revisão de um dia. A partir do dia 8 vai ter não só a revisão de um dia, mas vai ter uma revisão de 7 dias. Ou seja, o que você viu 7 dias antes. E o que você viu 7 dias antes no dia 8 foi o que você viu no dia 1. Por isso que a revisão do conteúdo novo do dia 1 aqui apareceu em roxinho. Tá vendo? Então, no dia 9 vai ter o conteúdo novo do dia 9. Aí vai ter uma revisão de um dia do que foi visto no dia anterior. Dia anterior é dia 8. Então, revisão do conteúdo novo do dia 8, né? E vai ter a revisão de 7 dias também, que agora é do dia 2. Concordam? Que é o que foi visto 7 dias antes do dia 9. Beleza? E assim sucessivamente. E aí, depois, quando chegar no dia 31, o que vai acontecer? Vai entrar mais uma revisão, e aí acabam as revisões de avanço, que é a revisão de 30 dias. Por isso que chama o método 1-7-30. Entendeu? Então, no dia 31, o que vai acontecer? Você vai ter o conteúdo novo do dia previsto para o dia 31. Aí vai ter a revisão de um dia, ou seja, o que você viu no dia anterior, como a gente dá no dia 31, é o dia 30, então revisão do conteúdo novo que foi visto no dia 30. A gente vai ter uma revisão do que foi visto 7 dias depois, que é 7 dias do dia 31. Então, revisão... Opa! Peraí, gente. Peraí que eu... Então, revisão do conteúdo novo do dia 23, não é isso? 24, desculpa, que é 7 dias depois, tá? 7 dias depois
do que foi visto no dia 24, tá bom? E vai ter mais uma revisão, que é a revisão de 30 dias. Revisão, conteúdo novo do dia 1. Ou seja, porque 30 dias antes do dia 31 é o que foi visto no dia 1º. Entendeu? E pronto. E aí não acrescenta mais nenhuma revisão periódica. Tá? Então aqui, ó, no dia 32, vamos fazer mais uma vez para vocês entenderem. Ó, no dia 32, o que vai ter? Vai ter o conteúdo novo, previsto para o próprio dia 32, é o que você vai estudar de novidade. E aí depois você vai ter que ter um tempinho para revisões. Esse tempinho aqui, aí vai ter uma revisão de um dia, então é a revisão do conteúdo novo, do que foi visto no dia anterior, que é o dia 31. Aí depois vai ter uma revisão do conteúdo visto 7 dias antes do dia 32, então é a revisão do conteúdo novo do dia, qual dia? 25. E uma revisão do que foi visto 30 dias antes. Então, no caso, o dia 2, né? Revisão do conteúdo novo do dia 2. E assim sucessivamente, e assim você vai indefinidamente. Entendeu? Então, o que é importante notar? Ah, Túlio, quanto tempo eu utilizo para fazer as revisões? Separa mais ou menos aqui, nesse tempo de revisão, né? Nesses tempo aqui de revisão, para essas revisões, né? Mais ou menos 1/4 do tempo do que você previu para avançar, que você precisou para avançar. Então, exemplo, se você utilizou aqui 1 hora, você pode planejar esse tempo de só o tempo para revisar, tá? Só esse aqui, ó. Pode pensar em 15 minutos. Pode ser que na prática você demore menos, ou você demore um pouco mais. Mas 10 a 15 minutos, tá? Ou seja, 1/5 a 1/4 do tempo, vai funcionar. Você pode planejar assim que vai ser mais ou menos o tempo que você vai gastar. Entendeu? Então, se você gastou... então, para todo esse tempo, tá? Então, você pega aqui, ó, por exemplo, nessa revisão aqui, você pega... se você gastou, né, mais ou menos... Aí você faz a proporção. Vamos supor que você gastou 3 horas, né? Você vai gastar mais ou menos aí 30 minutos, né? 30 a 45 minutos. Para fazer uma revisão de 3 horas. Então, a revisão, né, vamos supor que você gastou de avanço 3 horas, então a revisão você vai gastar 45 minutos. Então, assim, a revisão é bem mais rápida que o avanço da matéria. Mas você só vai conseguir fazer uma revisão mais rápida desse jeito se durante o seu avanço você tiver feito uma leitura o quê? Atenta, concentrada, né? Então, não pode ler o quê? Para virar página. Sabe aquela leitura que a pessoa fica lendo correndo? Esquece. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai gastar um tempão para revisar. Você vai usar o seu tempo de revisão para quê? Para aprender o conteúdo. Então, muita gente fica frustrada, né? Porque suas revisões estão demorando muito. Eu vou falar, sabe por que está demorando? Porque você usou o seu tempo inicial de estudo para aprender, em vez de aprender, você ficou virando página, ficou lendo correndo. Aí você está usando o seu tempo de revisão para efetivamente aprender, quando na verdade era só para você recapitular. Entendeu? Então, bom, esse aqui é o método 1730. Muita gente acha complicado esse método, porque tem que se organizar, tem que fazer uma planilha, né? Só que assim, esse método tem uma vantagem, que é, além de você se obrigar a revisar todo dia, isso é bacana, ele é pautado num estudo, ele é pautado na curva do esquecimento, na chamada curva do esquecimento. Alguém já ouviu falar da curva do esquecimento? A curva do esquecimento é o seguinte, deixa eu só pegar aqui uma informação. Tá. Então é o seguinte, isso aqui é o nosso nível de retenção, tá? Esse aqui é o nosso conhecimento e é o nível de retenção. Quando a gente
quando a gente lê um conteúdo, estuda alguma coisa, obtém, né, entra em contato com informação, a gente passa a lembrar de 100%. Né? A gente fica aqui, ó, a gente está lembrando 100% do conteúdo. E logo depois que a gente leu e entendeu, a gente começa a esquecer, tá vendo? Isso aqui a gente começa a esquecer. É o tanto que a gente está lembrando. E geralmente isso aqui chega em 50%. Chega em 50% após um dia. Entendeu? E aí, depois de poucos dias, ó, a gente está em zero. Poucos dias, a gente está perto de 0%. A gente lembra praticamente nada. A gente lembra praticamente nada. Mas em um dia a gente está lembrando mais ou menos 50%. E a tendência é cair, veja que cai bruscamente. Mas se a gente faz uma revisão aqui, em um dia, né? Ou seja, a gente volta a lembrar tudo, a gente volta para cá, né? Se a gente fizer uma revisão. A gente volta a esquecer, novamente, só que a gente não volta a esquecer na mesma velocidade. A gente passa a esquecer, ó, mais ou menos assim, ó. Significa que a gente volta a esquecer, volta, só que a gente não volta a esquecer na mesma velocidade, a gente fica mais tempo lembrando do conteúdo. E a gente volta a esse patamar de 50% não mais no dia seguinte. A gente demora 7 dias. Por isso que aqui está o 8º dia, porque o dia 1 é esse aqui. Então a gente volta a 50% aqui, ó, não no dia seguinte, né? Então aqui é a primeira revisão. Não no dia seguinte, mas 7 dias depois. Ou seja, no 8º dia, a gente volta a lembrar. Ou seja, você permanece com a mesma quantidade de conteúdo retido por 7 dias e não só por um dia mais. E aí, se você fizer uma nova revisão no 8º dia, o que acontece? Aí você volta a lembrar de 100%, né? Você volta a lembrar de 100% do conteúdo na segunda revisão. E aí você não volta... Você não fica com 50%, você volta a esquecer tudo e você não volta, só que esse 50% que você perdeu antes da primeira revisão, em um dia, aí com a primeira revisão você perdeu 50% com 7 dias, você só volta, você volta a esquecer esse 50%, mas não só com 7 dias, nem com um dia, nem com 7 dias, mas com 30 dias. Ou seja, é como se fosse aqui, é porque é difícil colocar no gráfico porque é uma coisa exponencial, então é assim, ó. Entendeu? E aí você volta a esquecer também novamente. Só que ou seja, você fica retendo o conteúdo cada vez por mais tempo. Na verdade aqui seria dia 31, né? Que seria 30 dias depois. Então é 31. Entenderam? Então é por isso que a gente usa o 1730. Porque são esses marcos aqui. Entendeu? E isso aqui é a curva do esquecimento, né? É a curva do Ebbinghaus, um estudioso chamado Ebbinghaus. Então aqui a gente volta a 50%. E se a gente fizesse uma nova revisão aqui, ó, a gente ia lembrar por mais tempo ainda. Tá? Só que o que acontece? Você colocar mais uma revisão, além dessas revisões de 1, 7 e 30, o que acontece? Seu ciclo vai ficar muito engessado. Seu ciclo vai ficar muito engessado. E aí, eu não recomendo que você coloque mais uma revisão. Porque quanto mais revisão você fizer, melhor. Só que imagina você colocar mais uma revisão aqui de 60 dias, por exemplo, você ia começar a consumir tempo demais para avançar. Então eu recomendo que você utilize essa forma de organizar revisões. Primeiro, se você não tem muito tempo de estudo, eu não recomendo que você faça as 3 revisões. Faça apenas 2, um dia, 7 dias, ou então só de um dia. Faça um 730 se você tiver ali mais de... aí já é a minha percepção, mais de 4, 5 horas de estudo.
Quem tem menos que isso, faça apenas 1 dia e 7 dias, ou então apenas 1 dia, tá? Para quê? Para não deixar seu ciclo, seu plano de estudos, né, sua organização muito travada. Você vai ficar com muito tempo de revisão e pouco tempo de avanço, só que você precisa terminar de esgotar o seu conteúdo, tá? Bom, tem gente que acha esse método um pouco difícil de organizar, não gosta, e tem um método, então, que é mais fácil de organizar, que é um método que meu amigo, o professor Rafael Barbosa, chama de método 4.2. O que consiste esse método? Você tem aqui dia 1, dia 2, dia 3, 4, 5, 6, 7. O que você vai fazer? Você vai avançar no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, ou seja, 4 dias. Você vai só avançar, sem fazer revisão nenhuma. Aí no dia 5 e 6, o que você vai fazer? Revisão. Revisão do que você viu todos esses dias aqui, né? Você vai tirar esses 2 dias aqui para revisar o que foi feito. E no 7º dia você descansa. E aí depois volta tudo de novo. Avança 4 dias, tira 2 para revisar e descansa 1. Então é uma maneira bem mais simples de organizar, né? A desvantagem desse método é que você não está revisando todo dia. Mas a vantagem é que ele é fácil de organizar, é mais ágil, né? E eu não precisei de tanto tempo para explicar. É um método que não tem tanto embasamento, digamos, científico, mas é um método fácil de fazer, fácil de executar. Então, você pode utilizar também. E você pode organizar a grande verdade, pessoal, é que você pode organizar suas revisões da maneira que você quiser. O grande lance é que você faça a revisão de tempos em tempos, periodicamente. Não fique muito tempo sem revisar, tá? Porque senão você vai esquecer demais do conteúdo. Então, você pode organizar assim. Você pode avançar 3 dias de avanço e depois tirar 1 dia para revisar. Avançar 3 e 1 dia para revisar. E aí, quando ficar cansado, descansa, mas sem ter um dia fixo de descanso. Ou seja, o lance, né, é você sempre... Ou então, não, vou avançar 5 dias e depois vou avançar 2 ou 3, né? Ou seja, o lance é você, de tempos em tempos, revisar. De tempos em tempos, revisar. Ou então, não, vou fazer só a revisão de 1 dia. Todo dia eu vou revisar o que eu vi no dia anterior, e só. Entendeu? Fazendo assim, você está garantindo que você está revisando de tempos em tempos e aí ficando com o conteúdo mais retido enquanto avança. Isso é importante, né? Pelo que a gente falou. Legal. Então, isso aqui é durante o avanço. Só que depois que você acaba o conteúdo, aliás, antes de acabar o conteúdo, é interessante também quando você acaba a matéria, porque aqui a gente está falando de revisões de pedaços de conteúdo. Em nenhum momento aqui você precisa acabar um PDF para realizar uma revisão dessa. Então, várias revisões dessa aqui, você vai revisar pedaços de conteúdo, pedaços de um assunto, de uma dada matéria. Você vai revisar ali 30 páginas, 40 páginas de direito constitucional, mais 50 de português. Só que isso não vai dar um assunto inteiro de português. Então, é interessante também, para aqueles assuntos que são muito relevantes, que são muito cobrados, né? Ou que você ficou com dificuldade, você fazer uma revisão por assunto, tá? Revisão por assunto. Por que é importante essa revisão por assunto? Para que você tenha uma visão global do assunto, né? Que como a gente está falando de trechos, aqui nessas revisões a gente está falando de trechos de conteúdo, isso acaba prejudicando um pouco a visão global, a visão sistêmica de um conteúdo. Então, quando você encerrou um assunto, vamos supor, licitações, né? E você está fazendo as revisões de 1 dia, 7 dias e 30 dias, ou só 1 dia, ou 4.2, ou 3.1, não importa como você está organizando. Você está revisando trechos do assunto licitações. Você não está, né, vamos supor que cada pontinho desse aqui é um ponto do conteúdo licitações. Você está pegando ali o trecho que você viu em determinado dia e revisando, né? Você está pegando trechos do conteúdo. Mas você não pegou em nenhum momento o conteúdo todo de licitações. E, pô, é legal você ter uma visão geral do conteúdo de licitações, não é? Então faça uma revisão do assunto todo. Dá uma geral ali para alguns assuntos, não precisa ser para todos, tá? Pelo menos não na fase de avanço. Isso vai te deixar mais seguro, né?
é uma boa dica também para você avançar com confiança, enfim, é uma dica de alto desempenho. Quem tem dificuldade de fazer uma revisão por assunto, né, tá com dificuldades nas revisões, pode usar o passo estratégico, tá? Para dar aquela auxiliada. Pode usar o passo estratégico. Pode ajudar bastante, dar uma turbinada nas revisões, né? Quem tem dificuldade. A gente tem passo estratégico para o TRF3, tá? E não só para o TRF3, mas para os diversos concursos, tá? Mas quem não tem dificuldade não precisa se preocupar. Seu material, o seu curso regular já é suficiente, com seus grifos, com suas anotações. Você pode... O passo não é uma coisa obrigatória, o seu curso regular ele é suficiente nesse aspecto. Agora, quem está se sentindo seguro, ou às vezes quem já está numa fase mais avançada, aí pode usar o passo estratégico, tá? Quando você termina o conteúdo, então a gente falou até aqui das revisões durante o avanço do conteúdo. E aí você vai andando assim, do jeito que eu falei. Vai chegar um momento que você vai acabar determinada matéria. Aí você você vai parar de fazer revisões? Não, não vai parar de fazer revisões. Só que aí você vai revisar o quê? O conteúdo todo da matéria. E eu sugiro que você faça de uma vez só, tá? Então você vai fazer uma revisão após o avanço do conteúdo, ou seja, quando você já terminou o conteúdo, você vai programar suas revisões também pós-término, né? E aí é mais simples, né? O que eu sugiro? Eu sugiro que você programe alguns dias, porque até você não vai saber, e vamos supor que você terminou direito administrativo. Aí você programa, hoje foi o seu último dia que você estudou lá, o último capítulo lá da matéria de direito administrativo, né? Legal. Aí você vai ter alguma revisão periódica para fazer e depois você vai ficar sem ver essa matéria até a data da sua prova? Não, né? Então você tem que programar de tempos em tempos fazer uma revisão integral da matéria, né? Revisão integral. Revisão integral. Então separa alguns dias aí, 2, 3 dias, e começa a rever todos os seus grifos, refazer os exercícios que você marcou de direito administrativo, entendeu? Faça a reler suas anotações. E aí, o que você faz? Vai ser uma leitura bem mais dinâmica, porque você já fez algumas revisões desse conteúdo, não é um conteúdo novo. Então não se assuste em revisar tudo, tá? Não vai demorar tanto tempo assim, como você vai demorar bem menos tempo que você imagina. E aí você vai fazer, com base no seu levantamento, né, de percentual de acertos, você pode incluir aquilo que eu falei, novas baterias de exercício, né, nova bateria de questões para os assuntos que são seus pontos fracos, né, ou seja, que são aqueles que você está com pior percentual de acertos. Aí você pode incluir um mapa mental para algum ponto do conteúdo e resumo para algum ponto do conteúdo. É aí que entra, é quando você termina o conteúdo, tá? E aí você vai fazer de tempos em tempos. Então assim, você faz uma hoje, aí pode ser que demore lá umas 20 horas, mais ou menos, para você fazer 20 horas líquidas, né? Para você fazer uma revisão integral de direito administrativo. Aí você programa para 2, 3 meses depois, programa uma nova revisão. E você vai fazer isso para todas as matérias. E aí o que vai acontecer é que você vai começar a encaixar, você vai começar a terminar outras matérias, e aí você vai encaixando essas revisões de cada matéria de tempos em tempos, acabando com os pontos fracos, né? E aí vai chegar uma hora que você vai estar bem, de alto nível, preparado para a matéria, que não vai ter mais dúvida, você já tem algumas questões ali selecionadas, as demais questões já são bem repeteco do que você já viu, então você não vai precisar de novas baterias de questões. E aí você vai até a prova sim. É interessante que você saiba quanto tempo, né? Marcar o tempo que você demora para realizar uma revisão completa do assunto. Por quê? Que vai chegar perto da prova, você vai ter várias matérias que você terminou e algumas que você não terminou. Então você vai precisar equilibrar, né? Essas matérias que você terminou, as finalizadas, né? São essas F aqui, com as não finalizadas. Entendeu? Então, para você realizar esse equilíbrio, é importante que você saiba o tempo que você gasta para realizar uma revisão de uma matéria completamente. Para quê? Para você planejar a sua reta final. Entendeu? Então, por exemplo, nos concursos que eu fui aprovado, no boa colocação, eu sabia o tempo que eu gastava para terminar uma matéria de direito constitucional inteira, revisar toda, direito administrativo todo, português todo, eu sabia tudo isso, eu tinha mapeado.
Então eu conseguia planejar o tempo daquelas matérias que eu ainda não tinha terminado e sabia quanto tempo que eu poderia encaixar para revisar as matérias que eu já terminei, né? E isso vai ficando muito importante lá na reta final. Agora talvez não faça muito sentido para vocês. Mas o que vai acontecer na reta final? Vai acabando o tempo e aí você vai ter que começar a escolher o que você vai estudar. Então, quando você sabe o tempo que você gasta para revisar cada matéria, fica mais fácil de você escolher o que vai estudar, quando estudar, entendeu? É por isso. Aí eu vou responder a dúvida, não lembro agora o nome da colega, perguntou, eu posso revisar só por questões? É muito arriscado revisar só por questões. Por quê? O que vai acontecer na prova de vocês é o seguinte, vai estar mais ou menos... vou dizer assim, de 60% a 70% das questões, pode ser até mais, são questões assim, batidas. Estou falando que são questões fáceis, mas são questões que estão ali sempre presentes nas suas listas de questões, nas suas baterias de exercício. Pode ser até mais, pode ser até que 80%, vamos botar assim, até 80%. É bem variável. Pode ser de questões batidas. É questão ali que toda hora cai, vai mudar ali uma forma de cobrança e tal, mas assim, é um assunto que é repeteco. Então, se você ficar fazendo revisões por questões, você tem grande chance de acertar essas questões. Só que o restante das questões, que é a minoria, serão de questões quase inéditas. Entendeu? São de questões que a banca não explora muito, até tem questão, mas tem poucas. Então, vai estar, às vezes você não vai colocar na sua bateria de questões, não vai estar lá, porque como tem poucas, você quase não vai fazer. E aí o que vai acontecer? Se você não voltar na teoria, você não vai repetir, não vai revisar esse assunto que tem pouca questão, o que vai acontecer? Se cair na prova, você não vai acertar. Então, assim, revisar por questões é muito bom e tem que fazer muita questão mesmo. E essas questões você já faz, no curso regular já tem muita questão. E eu acho que não precisa de mais questão não. Né? Você já faz lá no curso regular, você identifica aí você consegue identificar se está bem ou está mal no conteúdo. Se você estiver mal, aí eu recomendo que você faça uma bateria de questões daquele assunto. Daquele assunto. E aí você vai incorporar as questões importantes para suas novas revisões. E se você precisar e continuar ruim naquele assunto, faça uma nova bateria de questões. Assuntos que você está bem, que você fez uma bateria de questões. Veja, no início da preparação, né, para cada assunto você tem que fazer uma bateria de questões, sim, muitas, uma centena. 2 centenas até, se der tempo. Mas se você fez essa centena de questões e você está bem, você não precisa fazer uma nova bateria de questões daquele assunto, porque você está bem. Você está bem. Você pode até ser que você faça depois, no final, se der tempo, uma nova bateria, se for o caso. Mas é melhor você fazer a bateria de questões para aqueles assuntos que você estava ruim. Entendeu? Se você revisar só com base em bateria de questões, vai ter esse risco que eu te falei, de você vai deixar de acertar as questões que são quase inéditas, porque elas não estarão na sua bateria de questões, mas elas estão onde? Lá na teoria elas estão. É por isso que a gente não pode deixar de voltar na teoria. E aí eu faço um desafio a vocês. Pode pegar aí partidos políticos, assunto pouco explorado pelas bancas. Mas sempre tem uma questãozinha ou outra, mas é um assunto pouco explorado. Sua bateria de questões vai vir com poucas questões de partidos políticos. Então, se você não revisar a teoria, é grande a chance de você esquecer esse assunto. Por exemplo, é um assunto aqui que me veio aqui agora. Né? Então, assim, toma cuidado. Outro assunto que é tem pouca questão, parte de símbolos. Símbolos da República Federativa do Brasil. Tem pouquíssima questão. Se você for só em bateria de questões, o que vai acontecer? Vai ter poucas questões desse assunto, dessa parte, né, do assunto nacionalidade. A chance de você não lembrar do conteúdo é grande e você não vai acertar na prova. Agora, quem voltou na teoria, aí tem mais chance de acertar, né? Porque não ficou só nas questões. Então, você tem que mesclar. Essa maneira de estudar, ou seja, você utilizando as baterias de questões apenas, né? Você vai incrementando, né, apenas naqueles assuntos
mais relevantes, que você está com mais dificuldade, garante que você vai voltar na teoria também, então garante o melhor dos dois mundos. Você volta na teoria e ao mesmo tempo vai ter feito a bateria de questões. E vai ter feito a revisão por elas. A revisar esse conteúdo poucos dias depois, ou já no dia seguinte. A depender da forma que você vai organizar suas revisões.